Bem-vindos ao canal Acessibilidade para Todos. Tema: Futebol. Narrado por Abulai Dado. Ora, muito bem. Agora passamos para um outro assunto dentro do mesmo tema, que é a prestação da nossa querida seleção portuguesa. Ora, muito bem. A seleção portuguesa que há 5 anos atrás, numa bela noite de Paris, de dia 10 de julho, conseguiu bater os franceses em pleno estádio Saint-Denis, consagrando-se campeões da Europa, tinham como objetivo defender o título conquistado em Paris. Ora, no grupo da morte, composta pela Hungria, pela Alemanha e pela França, Portugal até começa bem contra a Hungria, com o 3-0 em pleno Puskás Arena, num estádio cheio com mais de 60 mil espectadores no estádio. Portugal consegue fazer uma exibição muito boa, consegue fazer uma boa exibição, muito embora tenha sido uma exibição pouco eficaz, porque os 3 golos só apareceram muito no final do jogo. Se Portugal não tivesse marcado esse golo aos 84 minutos, por aí, através de Rafael Guerreiro, depois os 2 através do Ronaldo, jogaria Portugal, que sairia de... 30 fontes, 3 notificações, 21, 13. Saía de Puskás Arenas com outro resultado que não a vitória. Mas felizmente Portugal ganhou até de uma forma consistente. Depois eu direi que a seleção foi um pouco em bicos de pé. Pôs-se em bicos de pé frente à Alemanha, porque a seleção teve muito irreconhecível frente à Alemanha. Francamente, fez uma das piores exibições desde que o Fernando Santos esteve a dirigir a seleção, porque foi um jogo muito atípico. Portugal, mesmo nos primeiros 15 minutos, a Alemanha mostrou que ia para o jogo com Portugal para ganhar, até porque a Alemanha tinha vindo de uma derrota frente à seleção de França, e a Alemanha tinha obrigatoriamente que ganhar a Portugal se não quisesse complicar muito as suas contas. Mas apesar de tudo, Portugal, a nível do resultado, começou bem, começou a ganhar. Só que nem o golo, foi um golo de Cristiano Ronaldo, nem o golo trouxe serenidade a Portugal, porque os alemães rapidamente na primeira parte, sobretudo na ponta final da primeira parte, deram a volta e puseram a seleção em grandes dificuldades. Depois eu estava à espera que a segunda parte porventura pudesse ter sido diferente, mas não. A segunda parte mostrou-nos a mesma face, com a mesma toada, com a Alemanha sempre a dar o tiki-taka na seleção portuguesa. Tanto que a Alemanha chegou à goleada por volta dos 60 minutos, quando fez o 4-1. Muito embora Portugal tenha feito o segundo golo por volta dos 70 minutos, por assim dizer. Mas pronto, e a partir desse segundo golo, Portugal nesse jogo acabou por serenar um pouco, visto que a Alemanha estava a carregar muito, estava a jogar, era uma Alemanha a mais para um Portugal a menos, e eu acho que foi praticamente isso que aconteceu. Foi a seleção que armou-se um pouco em campeã europeia, e depois esteve aí um pouco mal, deu-se mal com a Alemanha.
num jogo que Portugal houve jogadores que realmente pareciam que não estavam no jogo, tal como Nelson Semedo, por exemplo. E para além do mais, nesse jogo Portugal acaba por sofrer 2 autogolos, o que não é muito normal na seleção. Portanto, eu fazendo um balanço, eu acho que eu vou continuar a analisar mais 2 jogos da seleção, depois eu direi qual foi o meu balanço, qual foi o balanço da seleção nacional. Depois passamos para o jogo seguinte, que foi contra a França. Contra a França, Portugal quase só precisava de não perder por uma diferença superior a 2 golos. Porque isto é, caso a Alemanha empatasse com a Hungria, caso a Alemanha não perdesse com a Hungria, Portugal só precisava era não perder por diferença de 2 golos, porque teria que ser pelo menos um dos melhores terceiros. Mas Portugal acaba por apanhar um grande susto, porque empata a 2 com a França e a Alemanha também empata a 2. A Alemanha também empata a 2 com a Hungria, mas durante o jogo entre Portugal e França e a Alemanha e a Hungria esteve por 2 vezes a ganhar a Alemanha. Caso a Hungria ganhasse a Alemanha, Portugal teria que não perder com a França. Coisa que Portugal chegou a... 2 coisas que estiveram a acontecer. Portugal teve a perder 2-1 com a França na segunda parte e a Alemanha esteve a perder com a Hungria e Portugal acabou por apanhar um susto aí. Mas continuando, fazendo o balanço do jogo com a França. Foi um bom jogo. Notou-se uma melhoria significativa entre o jogo da Alemanha e o jogo com a França. Mas há 2 curiosidades infelizes. Quer no jogo com a Alemanha, quer no jogo com a França, Portugal acaba por ter pontas finais. Quinta Fontes, 6 no tipo Globosa, agrupado, saída humanista. Quinta Fontes. Pontas finais de jogos com a Alemanha e com a França, da primeira parte, sobretudo, infelizes, porque com a Alemanha foram 2 autogolos na primeira parte, no final, mesmo à beira do intervalo, e com a França foi um penalti polémico, que impediram que a seleção fosse, nos 2 jogos, a vencer para o intervalo. Pronto. Vai tudo empatado para as cabines, 1-1. Depois, no início da segunda parte, acaba a França por dar aquele belo susto, tal como a Itália entrou ontem com a Inglaterra. Globosa, agrupado, calendário de parede, encadenado com espiral, live, Quinta Fontes. Com a França entrou mal, porque levou logo o segundo golo e foi muito perigoso, porque na altura Portugal estava fora do Euro. Caso tivesse perdido esse jogo e a Hungria tivesse ganho a Alemanha. Mas felizmente Portugal acabou por reagir. Houve uma melhoria, como disse, porque o selecionador nacional também acabou por fazer várias alterações, sobretudo no meio campo, e essas alterações acabaram por fazer muito efeito. Sobretudo entraram Renato Sanches e João Moutinho. Depois o Palhinha acabou por entrar na segunda parte só do jogo com a França. Mas eu acho que Portugal até poderia ter ganho o jogo com a França. E há aqui um aspecto que eu critico muito a seleção. É que a seleção nacional, quando é para jogar numa tática ofensiva, é uma seleção que ataca bem. É uma seleção que tem jogadores de grande qualidade. E é isso que me faz confusão. Uma seleção com estes jogadores de categoria, como é que um selecionador como Fernando Santos põe a seleção a jogar de uma forma muito cerimónica? Parece que eles têm medo de rematar a baliza. É que é uma cena
é um aspecto que faz muita diferença. Faz muita diferença. Quinta fontes. 9 notificações. É porque nós olhamos para as outras seleções e eles quando querem rematar, eles não têm medo, eles jogam para ganhar. Nós sabemos que nós estávamos num grupo muito difícil, mas é assim, está bem, estávamos num grupo muito difícil, mas nós tínhamos é que tal como os franceses e como os alemães, e temos potencial para isso, tínhamos era que jogar para ganhar e não para dizer, olha, tenham cuidado porque estes jogadores são perigosos, podem nos surpreender, nós temos que jogar à defesa para depois contra-atacarmos e fazermos o contra-ataque e vamos jogar. Não! Nós, ok, temos o grupo de morte, ok, é fedido para nós, mas será que é só para nós? Não será que os franceses e os alemães pensaram que também era fodido ok, desculpem o termo, isto agora é um pouco a minha revolta a falar mais alto, era um pouco perigoso defrontar Portugal. Será que eles não pensaram? Mas o que é que eles fizeram? Eles jogaram para ganhar e era isso que Portugal deveria ter feito. E eu acho que Portugal teve um pouco de receio nos jogos com a Alemanha e com a França. Embora eu acho que agora isto faz uma contradição com aquilo que eu disse há pouco, né? Que eu há pouco disse que Portugal tinha ido um pouco peito aberto com a Alemanha, mas eu acho que é uma situação que o nosso selecionador tem que pensar muito bem, porque se continuar assim pode não durar muito tempo a estadia do nosso selecionador na seleção nacional. Agora, eu acho que o jogo com a França foi francamente bom. Acho que Portugal foi competitivo. Não digo que Portugal tenha sido completamente eficaz, mas também direi que o empate foi justo, porque eu acho que Portugal e França criaram mais ou menos o mesmo número de oportunidades de gol e tiveram de igual para igual nesse jogo e foi justíssimo empate. O jogo com a Bélgica é que foi grande, amargo, e aqui eu chego aqui ao ponto que eu toquei há pouco, quando eu disse que a Bélgica era uma seleção de mais recordações para a seleção portuguesa. Porque de facto a seleção foi superior. Foi superior à Bélgica. Direi muito superior até. Só que lá está. Houve esse problema. O quê? Da concretização. Da eficácia no remate. Pois lá está. E 45 minutos e Portugal deu quase a primeira parte toda à Bélgica. Deu a primeira parte toda à Bélgica, jogou à defesa e procurou sair em contra-ataque. Muito embora a Bélgica não tenha tido muitas oportunidades para marcar. A Bélgica só fez o remate à baliza no jogo com Portugal. E esse remate, e o único remate que a Bélgica fez à baliza de Portugal, deu golo. E depois Portugal, quando se apanhou, foi exatamente aquilo que eu expliquei na meia-final entre a Dinamarca e a Inglaterra. Quando Portugal, tal como aconteceu com a Dinamarca, quando a Dinamarca estava a defender, e a Inglaterra, depois quando marcou, a Dinamarca teve que ser obrigado a mudar a sua forma de jogar, Portugal também teve que o fazer. A única diferença é que a Dinamarca não tinha muito tempo para o fazer. Portugal tinha ainda jogo,
tinha muito jogo para o fazer. Tinha os minutos finais da primeira parte, lá está. Os tais minutos da primeira parte que são fatais. E